depois eu subo pra gente deixar isso salvo, tá? Mais alguma dúvida das coisas que a gente vem falando, das propriedades que a gente vem estudando ou não? Tá tudo tranquilo? Não. Maravilha. Bom, a gente vai continuar falando um pouco mais de matrizes. Agora a gente vai falar de alguns casos especiais de matriz e eu vou aproveitar para introduzir para vocês uma notação que é particularmente importante dentro da física quântica, da cromodinâmica quântica, de física de partículas, né? Tudo que é pequeno. Então esse tipo de notação é bem importante, tá? Então, imagina que eu tenho uma matriz coluna. Aníbal, eu acho que eu tava. Faz 10 minutos que eu tava no PIBID, no No Meet. link do PIBID. Eu vi a sua foto lá e aí eu entrei. Eu vi, caramba, será que não vai ter aula? Nossa, eu tô no PIBID, eu não tô no. Eu não duvido porque eu sou cheio de fazer essas coisas também, então é bem isso mesmo. Mas em todo caso, assim, eu já comecei agora a aula, estava tirando uma dúvida antes, tá começando agora e tá gravando aqui. Então, alguma dúvida, ô Matheus, aproveitando, só para enfatizar, acho que foi você que me perguntou do fato de ter determinante não quadrado, né? É, porque tem duas matrizes que não são Mas, quadradas e você pede pra calcular o determinante. mas tá errado. Ah, eu imaginei, mas. Mas eu estava explicando para ele, se você olhar, em um deles tem uma linha que é toda nula, e nesse É, mesmo ele tem duas colunas iguais. Quando você tem duas colunas ou duas linhas iguais, ou uma coluna nula e uma linha que é nula, o determinante vai ser sempre zero. Era essa a ideia dessa questão, né? Então, duas entendi. questões É, que... eu percebi que tinha uma linha toda zero e tinha duas que se repetiam as colunas, mas como era uma matriz 5, eu achei que. Eu não coloquei que o determinante seria zero, entende? então ele vai. Então, assim, Beleza. eu até estava falando, é mais uma questão de analisar as propriedades mesmo desse tipo de sistema, sabe? Mas tranquilo. Então, imagina que eu tenho uma matriz, coluna, e que eu posso escrever através dessa. Ó, por exemplo, a gente está muito acostumado a falar de vetor, né? O que simbolicamente representa um vetor para vocês? Simbolicamente costuma ser uma flecha, né? Mas É isso, uma letra com uma flecha, ou no máximo, se você está num texto, está em negrito, já viram esse tipo de notação também, né? Provavelmente. Então, aqui vamos usar uma notação para um vetor que é um vetor coluna, né? Que tenha n linhas. Então, por exemplo, eu tenho um vetor x e esse símbolo, né? Que é essa barrinha reta e o símbolozinho aí de maior, essa notação determina essa ideia de vetor, tá? Só que não é um vetor do ponto de vista do que a gente está acostumado com vetor tridimensional, porque se for tridimensional, a gente volta à geometria euclidiana e a gente pode usar sem maiores preocupações a notação que a gente está acostumado, tá? Agora, o Dirac, ele introduziu essa notação dos chamados vetores de estado. O Dirac é um cara muito especial dentro da física, porque ele pegou todo o nascimento da mecânica quântica até o seu amadurecimento lá perto dos anos 40, anos 50, e ele tem uma contribuição extremamente significativa para a mecânica quântica, porque a gente, em princípio, ali na década de 1920, 1930, a gente tinha duas formulações distintas, né? Que era a formulação do Schrödinger e a formulação do Heisenberg. E aí coube ao Dirac interpretar que não passa de dois lados de uma mesma moeda. E aí ele faz isso introduzindo a notação, a noção, na verdade, de chamados vetores de estado, né? E quando ele faz isso, ele consegue linkar essas duas
essas duas mecânicas quânticas, né? Então, o Dirac é um cara bem importante aí dentro do cenário. E aí, o que ele cunhou, né, foi essa anotação. Uma das coisas que ele fez, por exemplo, o Dirac é um cara que postulou a existência de antimatéria, por exemplo. Então, é um cara bem importante. E aí, imagina que eu tenha esse vetor, ele é um vetor coluna, em que ele tem as suas componentes, né? Então, por exemplo, x1, x2, e aí ele vai aqui até o xn, tá? Então, esse é um vetor que ele pertence a um espaço n-dimensional, que não tem nada de mais do que uma generalização do espaço tridimensional. Eu já falei isso, acho que para vocês, enquanto a gente estava falando sobre vetores, tá? Então, eu tenho esse tipo de objeto. Esse vetor, ele recebe um nome bonitinho, né? Que é esse aqui é o cat. Isso vem porque associado a todo cat, a gente tem o chamado bra. Quem que é o bra? Vai ser esse cara que está aqui, certo? Então, eu espelho essa notação para esse cara. E quem que é o bra? Ele é, por definição, nada mais do que o adjunto. Então, tem essa operação aqui, ó, operação cruzinha, daga, né? Do inglês vem dagger, dagger, que é também conhecido como o adjunto. O adjunto nada mais é do que pega um vetor, uma matriz, né? E aí você, primeiro passo para fazer o adjunto, você vai fazer duas operações nesse cara. A primeira delas é tomar o conjugado. Por quê? Porque esses coeficientes, esses xi's aqui, eles pertencem ao espaço dos números complexos, tá? Então eles não são números, eles podem ser números reais, mas de modo geral eles são números complexos. Então quando eu tomo essa operação, o adjunto, a primeira coisa que eu faço é tomar o conjugado de todos os números que estão aqui, tá? Então, por exemplo, se o número x1, né, esse cara que está aqui, ou o xn, se o xn ele vale um a mais ib, então eu vou tomar o conjugado em que eu mantenho a parte real desse número complexo. Lembra que ele é uma reflexão especular com relação ao eixo real no plano complexo. Então isso aqui vira menos ib, tá? Então eu faço isso com todos os elementos desse vetor e, adicionalmente, eu tomo o transposto. Então, no caso desse cara aqui, que é o chamado, até já colocar aqui, que é o chamado bra, se o vetor original, né, se o cat original, ele é representado, e aqui por definição a gente vai sempre representar cats como sendo vetores coluna, e os bras, então vai ser o transposto. O transposto de um vetor coluna vai ser um vetor linha. Então, esse bra vai ser um vetor linha, cujas componentes são os conjugados das componentes do vetor original. Tá? Então é essa a operação que o adjunto faz. Mas por que toda essa salada? Porque em algum momento eu vou querer tomar o produto escalar desses dois caras. De tal forma que para tomar o produto escalar eu pego um vetor desse espaço dos cats. Né? Então vamos pensar assim, eu tenho um espaço com todos os cats. Associado a esse espaço, eu tenho um outro, né, um subespaço, vamos chamar assim, um VI, um subespaço. Subespaço. Tá? Que eu vou chamar o subespaço dos cats. Associado a esse subespaço, eu tenho um outro subespaço, que é o chamado espaço dual, em que eu tenho um mapeamento, né, uma correspondência 1 para 1
entre os vetores nesse subespaço. Então, para todo cat, eu tenho um bra, então eu tenho um subespaço V2. Tá? Esse é um subespaço, que ele é um subespaço complexo. Esse aqui também é um subespaço, vamos colocar assim, complexo, pertencente aos números complexos. E os dois juntos formam um espaço maior, que a gente conhece como espaço. Todos são espaços de Hilbert, mas esse aqui é o espaço completo de Hilbert. Tá? Então, o espaço de Hilbert ele é uma generalização, por exemplo, do espaço euclidiano. E para ser um espaço, eu preciso definir uma métrica. Ou seja, eu preciso saber medir as coisas. E daí que vem a ideia do vetor, né? Porque eu uso vetores para medir distâncias. Se eu pegar uma distância do ponto A até o B, usar um vetor que liga esses dois caras, o módulo desse vetor vai ser a distância entre eles. Então eu preciso definir um produto escalar. E aí que essa notação se torna interessante, porque tá vendo que elas são complementares. Então eu vou juntar aqui e formar esse objeto. Nota que esse objeto ele vai ser dado por x1 estrela até o xn estrela, e eu tenho aqui x1, xn, tá? Então eu tenho aqui o produto de duas matrizes, né? E numa ordem que me agrada, né? Porque eu tenho aqui uma matriz que é uma linha, uma coluna por n linhas, e aqui eu tenho uma matriz que são n linhas por uma coluna. Então, esses dois números aqui são iguais, então eu consigo fazer esse produto matricial. E o resultado, isso aqui, ó, só pela dimensão, a gente vê que seria uma matriz 1 por 1. Uma matriz 1 por 1, ela é um número, né? Então, ela nesse caso aqui, a gente vai ver que ela vai pertencer aos reais. Por quê? Faz o produto, né? Escreve aqui, ó, x. Então eu tenho o primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo, eu posso ir somando, né? Então eu posso juntar tudo isso aí numa soma em i, de 1 até n, de xi estrela, xi, tá? Lembra que o xi, ele é um número complexo. Toda vez que eu tomo o produto escalar, né? Se a gente voltar nesse verdinho que está aqui, produto escalar não, desculpa, o produto entre um número complexo, eu chamei de xn aqui, tá? Pelo seu conjugado, o que isso aqui vai ser? Vai ser A menos IB vezes A mais IB. E como vocês viram, eu vou fazer todos os produtos, vocês vão ver que isso aqui vai ser A quadrado mais B quadrado. Então esse produto aqui nada mais é do que a norma, né? O tamanho, o módulo desse cara aqui ao quadrado, certo? Então o que eu tenho aqui, basicamente, é a soma dos quadrados das componentes que formam o vetor. Então tem uma soma em i de 1 até n do módulo de xi ao quadrado. Então, daqui a gente vê direto que isso aqui é um produto escalar. Né? Porque se eu tomar o produto escalar de um vetor com ele mesmo, espaço euclidiano, de um vetor com ele mesmo, eu vou ter o módulo de um vetor, o quadrado, né, do módulo de um vetor. E o quadrado do módulo de um vetor é dado pela soma dos quadrados das suas componentes. Diagonal de um triângulo retângulo, ou teorema de Pitágoras. Só que agora o que eu tenho é um teorema de Pitágoras generalizado para n dimensões. E para um espaço que é formado por números complexos. Mas note que o módulo, que é a medida, é o que eu meço, é um número real. Então, pertencente aqui aos reais, porque eu meço. Né? Então, essa que é a ideia
de usar esse espaço. E aí ficou legal, né? Porque eu juntei um bra com um cat. Aí eu pus uma letra adicional aqui, né? Que é o bracket, que do inglês é nome para esses símbolos, né? Então, por exemplo, no português a gente tem parênteses, chaves, colchetes. No inglês a gente tem os brackets. Eu tenho square bracket, eu tenho curly bracket, round bracket ou só bracket, certo? Então, por isso que eu tenho esse tipo de notação. Entenderam? Então, assim, ela é uma notação bem interessante. Bom, dúvidas até aqui? Só. É uma notação, tá, gente? A gente precisa se acostumar com ela, basicamente. Tranquilo aí? Alguma coisa? Alguma dúvida? Tranquilo. Ó, tranquilo também. Então, com isso, agora a gente pode pensar em matrizes de ordem superior. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma matriz, por um chapeuzinho para demonstrar que ela é uma matriz, que ela é, por exemplo, n por n. Nessa nomenclatura, as matrizes, lembra que eu falei disso, né? A gente construiu uma matriz através da sua operação sobre um determinado espaço, né? Então, por exemplo, a rotação do espaço. Então, elas são operadores. E aí, esses operadores, eles atuam sobre esses caras. Então, eu tenho aqui uma matriz que atua sobre um vetor desse espaço. Note que esse vetor, suponha que eu tenho, para definir um vetor, eu preciso de uma representação. Assim, o que eu quero dizer com representação? Alguém sabe? Se não souber, pode falar não, gente. Senão eu fico esperando aqui. Um, É o seguinte, a gente conhece muito bem uma representação, que é essa aqui, ó. I, J, K. Onde qualquer vetor V vai ser dado com uma soma em I, né, de 1 até 3, de um VI na direção I. Então a gente precisa desses versores. Isso é uma representação. Tá? Esses versores, I, J e K, eles formam o quê? Vocês fizeram geometria analítica, o que eles formam? uma base. Exatamente. Eu tenho uma base. Só que essa é uma base do espaço euclidiano. Por que ela é uma base? Porque se eu tomar o produto escalar entre dois desses caras, isso aqui vai me dar uma delta de J. Se o I for igual a J, isso é zero. É 1, desculpa. Se o I for diferente do J, isso é zero. Então, uma base é formada por versores que são ortogonais entre si. E isso se estende também, né, a esse espaço. Então, suponha que para eu escrever essa matriz, por exemplo, e esse vetor, eu preciso de uma base, eu preciso de uma representação. Tá? E aí, essa representação, a gente costuma chamar ela de base. Então, esse vai ser um termo que a gente vai usar bastante, vocês vão ouvir bastante. Então, ela é formada por versores. Aí, por exemplo, vou chamar aí de... eu poderia generalizar isso aqui, né? Chamar aí de EI, ou colocar de modo mais explícito, E1, E2 até o EN. Mas esses versores também são vetores. A única diferença é que eles são vetores que têm norma unitária, né? Eles têm tamanho 1. Então, eu poderia pensar uma base também em termos dessa notação, onde eu teria aqui, por exemplo, sei lá, um 2, até a direção N. Tá vendo? Então, por que 1, 2? Porque eu estou usando, eu podia usar x1, x2, y1, R1, Z1, banana 1, banana 2. Mas o que é importante? Se eu pegar dois desses caras, por exemplo, o 1 e o 2, o produto escalar é nulo. Se eu pegar o 1 com ele mesmo, isso aqui dá 1.
de tal forma que isso aqui forma uma base ortonormal, tá? Vem de ortogonal, no sentido não geométrico da coisa, mas que o produto escalar entre dois versores é nulo, e normal vem de que ele tem norma unitária, então a gente chama de ortonormal. E aí eu posso escrever qualquer vetor como sendo uma combinação linear desses versores, certo? Então isso aqui vai de 1 até n, por exemplo. Então, de modo um pouquinho mais explícito, isso aqui vai ser x1 na direção 1, mais x2 na direção 2, mais blá 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 blá, até o xn na direção n. Tá? Da mesma forma, o A vai ser representado nessa base como sendo uma matriz n por n. Né? Então, a atuação do A sobre esse versor, lembra que ele atua não diretamente no vetor, mas ele atua no espaço. Né? Foi assim que a gente definiu a atuação do A. Mas se ele atua no espaço, a atuação dele vai levar para um outro vetor, y, por exemplo. Certo? Então, esse operador ele opera, ele atua sobre um vetor desse espaço e ele pode não fazer nada com esse vetor, mas ele pode mudar. De modo geral, o que vai acontecer é isso. Ele vai mudar esse vetor, ele atuou. Agora, da mesma forma, eu posso ter esse operador atuando lá no espaço no espaço dual, né, que é o espaço complementar ao espaço dos cats, que é o BRA. Só que aí o que acontece? Esse A, ele precisa atuar para cá, certo? Né? Então ele atua também aqui, e se ele atua, ele retorna também um BRA. Então a atuação do A atua no BRA. Então, esse tipo de notação aqui existe. Tá? Atuar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Coisas que provavelmente vocês vão escrever, mas que não existem, é, por exemplo, isso aqui. O X que atua no A. Ou então, o A que atua no X. Né? Então, eu tenho aqui o cat que atua no A, né? Então seria isso aqui. E o BRA que atua no A. Então, isso aqui, não, está errado. Tá? Então, esse tipo de notação não tem. Agora, como eu disse para vocês, esses BRAs e CATs não são independentes, eles mantêm uma relação muito direta, que é aquela que eu disse para vocês, né? Que o produto escalar dele com ele mesmo é definido como um módulo ao quadrado desse vetor. Tá? Então, é o produto escalar dele com ele mesmo. E aí fica para vocês, né? Suponha que eu tenho esse vetor aqui, mostrar, né, o produto escalar, é realmente fazer as componentes em termos dos versores da base, tá? Então eu vou deixar aí para que vocês façam, beleza? Bom, e aí, tendo dito isso, o que acontece é que eu vou sim poder definir a atuação desses operadores, dessas matrizes. E aí a gente tem alguns casos especiais para essas matrizes, como por exemplo a chamada matriz identidade. Né? A matriz identidade ela tem elementos I e J que formam uma delta de J. Né? Então imagina que eu tenho uma matriz assim, 1, tá? Isso aqui é um 1 cheio de frescura. Então eu tenho aqui vamos por assim, ó, 1, elemento 1, 1, elemento 1, 2, até o 1, elemento 1n. E a mesma coisa aqui, n1 até
NN, tá? Então eu tenho todos esses elementos. O que eu estou dizendo é que dentre todos esses elementos, somente aqueles que tiverem o índice da linha igual ao índice da coluna, que vão ser diferentes de zeros, né? De zero, porque isso aqui ó, é zero se I for diferente de J, né? A delta de Kronecker aqui, e vale 1 se o I for igual a J. Então, nessa matriz, somente os elementos da diagonal são diferentes de zeros. Todos os outros são nulos. Então, essa matriz de identidade ela é uma matriz que somente os elementos da diagonal são diferentes de zero. Então, a gente costuma, por exemplo, nem colocar nada. Ou então colocar um monte de zero, ou pôr um zero grande aqui, ó. Sei lá, assim, ó. Também é costume, eu não gosto, eu prefiro deixar sem nada. Tá? Então, a matriz identidade, ela é uma matriz que, quando ela atua sobre um vetor, o que ela faz com esse vetor? O que vocês acham? Ela rotaciona? Não, não. O que acontece é o seguinte, ela não faz nada com o vetor. Esse aqui é o 1 das matrizes. Tá? Então, vou deixar aqui para vocês mostrarem isso aqui. Certo? Fica aí com exercício para vocês mostrarem. Então, para qualquer vetor, tá? Isso é válido. Então, essa é a ideia da matriz. Outra matriz que eu tenho é a chamada matriz nula, né? Então, vou fazer assim, ó, um zero cortado. A matriz nula, ela tem os elementos O e J todos iguais a zero, tá? Então, vou até pôr um O minúsculo aqui, O e J todos iguais a zero. Então significa que se eu atuar com essa matriz em qualquer vetor, isso aqui me dá zero, certo? Então fica aí para vocês mostrarem. Tá? Então, ou seja, eu consigo definir um zero. Agora, o produto de duas matrizes não nulas pode representar uma matriz nula, né? Então, por exemplo, suponha que eu tenha aqui uma matriz A, que ela é uma matriz 2 por 2, 1, 0, 0. E eu tenho uma matriz B, que também é uma matriz 2 por 2, que eu preciso fazer o produto dessas matrizes, né? Que ela vale 1, 0, menos 1 e 0, tá? Então, note que ela, diferente de um determinante, você fala, tem um zero ali, é zero. Não, calma. A matriz ela é uma representação, ela não é uma operação. Se eu tomasse o determinante dessa matriz, os dois aqui seriam nulos, por dois motivos. Esse aqui, por exemplo, ele tem três motivos. Ele tem duas colunas iguais, não, só duas colunas iguais, e ele tem uma linha que é totalmente nula. Esse aqui é a mesma coisa, se fosse o determinante. Mas não, aqui eu não tenho um determinante, eu tenho uma matriz. E lembra que a matriz ela é um grupo, né, organizado de termos, ou de funções, por exemplo. Poderia ter uma matriz de funções. Agora, se eu tomo o produto dessas duas matrizes, essa aqui me dá a matriz nula. Tá? Então, ou seja, o produto de duas matrizes não nulas pode ser uma matriz nula. É diferente, por exemplo, da multiplicação de números, né? Porque eu não consigo multiplicar dois números que sejam não nulos, dois números reais que sejam não nulos e retornar um número nulo, a não ser que um deles seja nulo, tá? Então, essa aqui é uma propriedade que é exclusiva, né? Para essas, não exclusiva, não sei se existem outros objetos na matemática, mas que matrizes apresentam e que números não apresentam, tá? Aí, como eu disse para vocês, a gente pode ter as matrizes diagonais, né? A mais simples delas é a matriz eu chamei de matriz unitária, não. Essa aqui é a matriz identidade, obrigado. A identidade é porque matriz unitária é diferente de matriz identidade, tá? Matriz unitária é uma coisa completamente distinta. Onde uma dada matriz ela vai ser diagonal se
os elementos dela, A e J, forem dados por... são tais que isso aqui vale um AI delta de J, por exemplo. Tá? Então, vale um número que varia dependendo de onde você está na matriz, mas que se for fora da diagonal, ele vai ser nulo, né? Então, essa matriz, por exemplo, ela vai ser uma coisa desse tipo aqui. Eu tenho aí um A1, um A2 e até uma N, tá? Então, ela é uma matriz. Não, ela é uma matriz diagonal, tá? E aí a gente tem um caso especial, que é o seguinte: o produto de duas matrizes, de modo geral, é não comutativo, tá? Então, se eu tiver duas matrizes genéricas, em geral, o produto delas é não comutativo. Agora, caso se A e B forem diagonais, certo? Se A e B forem diagonais, então o produto ele é comutativo. Ou seja, a ordem aqui não importa se eu fizer primeiro A vezes B ou B vezes A, tá? E aí eu vou deixar para vocês mostrarem isso. Mas mostrar como? De modo genérico. Lembra que o produto de duas matrizes, A, B, né, vai ser dado pela, na verdade, o elemento IJ desse produto, vou até escrever bonitinho aqui. O elemento IJ do produto de duas matrizes vai ser dado pela soma de um índice surdo, mudo aqui, K, né? De A, I, K, B, K, J, tá? Então, mostrar usando isso aqui, não mostrar isso, mostrar usando essa relação, que isso aqui é verdade quando essas matrizes forem diagonais. É relativamente simples de fazer, tá? Bom, e outra propriedade que é bastante importante é o traço, certo? Essa propriedade, só um parênteses antes, essa propriedade aqui, essa aqui na verdade, ela é tão importante que dentro da mecânica quântica ela ganha até um operador para descrevê-la, que é o chamado comutador, certo? Então, o comutador de duas matrizes, em geral, ele é diferente de zero, né? Então, ou seja, a ordem importa. E tem um comutador bem interessante, que é, por exemplo, se eu tiver duas matrizes, uma que representa as posições e outra que representa as velocidades, né, os momentos, isso aqui ele vai ser maior ou igual que um h sobre 4, né, onde h é uma constante da mecânica quântica, é a constante de Planck. Esse é o chamado princípio da incerteza. E olha que o princípio da incerteza ele determina muitas coisas dentro da mecânica quântica, mas ele não tem origem na física. Ele tem uma origem mais fundamental, que é na estrutura do espaço. Né? Do espaço, estou dizendo esse espaço matemático onde a gente trabalha. Então, o princípio de incerteza, fala, é um princípio físico? Não. Ele é um princípio que aparece do fato da gente estar usando, por exemplo, sistemas matriciais. Tanto que na mecânica de Heisenberg a gente chama de uma mecânica matricial de Heisenberg. Tá? Bom, outra propriedade importante que a gente usa bastante, por exemplo, na física quântica, em uma análise que a gente vai além das funções de onda, a gente vai além dos vetores de estado, a gente vai para as chamadas matrizes de densidade, que é o traço, né? O traço, chama assim, o TR, de uma matriz A, ele é definido como sendo a soma em I, né, de 1 até N, onde N é a ordem dessa matriz, dos elementos A e I, ou seja, os elementos da diagonal. Então, isso, lógico, tudo que a gente está falando aqui, matrizes quadradas, tá? Existe toda uma álgebra de matrizes retangulares
Mas como na física elas quase não aparecem, então, e a gente consegue até explicar muito do motivo que isso acontece, então, em geral, a gente trabalha só com essas matrizes que são quadradas, tá? Bom, e aí, esse traço ele tem algumas propriedades importantes, que é o seguinte, o traço do produto de duas matrizes AB, ele é comutativo, certo? Por mais que a multiplicação não seja, o traço é. E isso é interessante, por exemplo, nessa área que eu estou falando para vocês, das matrizes de densidade. Isso aqui é uma propriedade bem útil lá, certo? E aí eu vou deixar aí mais uma coisa para vocês mostrarem, tá? E mais uma vez vocês vão usar esse tipo de propriedade que está aqui. Isso aqui vale mesmo se A e B não comutarem, né? Certo? Então, mesmo se A e B não comutarem, isso aqui é válido, certo? Bom, isso, como eu disse para vocês, a gente pode definir essa diferença aqui como o comutador. E ele é tão importante, esse comutador, que o traço do comutador também é uma propriedade. Né? Então, o traço do comutador de A com B, ele é dado pelo traço do produto AB menos o traço do produto BA. Mas eu disse para vocês que esses dois traços são iguais. Então isso aqui é igual a zero, tá? Então o traço ele tá para as matrizes como a ortogonalidade para vetores e funções. Então se eu quero mostrar que duas matrizes são ortogonais, certo? Então eu preciso ter matrizes que comutem entre si. Porque se elas comutam entre si, o traço do comutador, né? Aliás, o traço do comutador sempre vai ser zero, mas o traço dos produtos vai definir essa ortogonalidade, beleza? Então, essa é uma propriedade interessante. Outra propriedade... Gente, eu tô indo, tá? Se vocês tiverem dúvida aí, vocês me parem, viu? Outra propriedade interessante, aliás, outro tipo de matriz interessante, são as matrizes inversas, tá? Então, uma matriz possui uma inversa e a matriz inversa, ela recebe aqui um menos um, certo? Porque a gente não consegue dividir por matriz, né? Então, ou seja, você não vai dividir pela matriz. A matriz ela não é um número que você possa dividir. Uma matriz ela vai possuir uma inversa caso essa coisa aqui, ó, A menos 1, multiplicada pelo A, seja dada pela identidade. Isso aqui faz uma analogia, por exemplo, de você ter um número, suponha que você tem um número A, e que você tem um A menos 1, que é 1 sobre A. Na hora que eu faço o produto A menos 1 vezes A, isso aqui é 1 sobre 1, que é 1. Tá vendo? Então vem dessa ideia. A ordem aqui não importa, tá? Então, se eu tiver A menos 1, isso também aqui é igual a identidade. Então, essa é a matriz inversa. Então, a matriz possui inversa se ela tiver essa propriedade. Agora, mas quem é a inversa? E essa é uma questão, em geral, a gente vai tentar responder. E existem diversas formas de determinar a inversa. A gente pode, por exemplo, determinar a inversa através de determinantes. Caso o determinante de A seja diferente de zero, eu posso determinar os elementos I
J da matriz inversa como sendo dados pelos C e J, e eu vou definir quem é o C e J, dividido pelo determinante de A. Tá? Então, por isso que o determinante de A tem que ser diferente de zero, senão não poderia dividir. Onde esse C e J é o chamado cofator. Ele é dado por menos 1 elevado a J mais I, M, I, J. Tá? MJI, né? O elemento... Opa! Ou A... Por que eu pus N? AJI. Certo? Então, tá vendo que há uma troca aí, como se eu estivesse transpondo. Note que matriz transposta é diferente de matriz inversa. A matriz transposta você troca linhas por colunas. A matriz inversa não, ela é uma matriz que você determina através dessa propriedade. Então, e tal que isso aqui respeita essa propriedade que está aqui, que é o fato de que o produto de uma matriz pela sua inversa, ele é a matriz identidade, tá? Então, nesse sentido, o cálculo de determinante pode ajudar. Agora, e se essa matriz for muito grande? Como eu disse para vocês, o determinante ele escalona, né? Ele cresce a quantidade de termos que eu tenho nessa operação. Lembra, determinante é uma operação. Ele escalona com n fatorial, onde n é a ordem do determinante. Então, os números fatoriais crescem absurdamente. Tá? Então, essa aqui talvez não seja a melhor solução para determinar a matriz inversa. E aí existem outras técnicas da gente determinar. A gente pode, por exemplo, usar o processo de eliminação de Gauss-Jordan. Tá? No processo de eliminação de Gauss-Jordan, existe uma matriz ML, então, matriz inversa, vamos por assim, Gauss-Jordan. Depois, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar. No processo de Gauss-Jordan, existe uma matriz M, L, né? O L que é de left, de esquerda, tal que ML vezes a matriz A original será A, tá? Vai estar associada com a matriz A, mas que vai ser uma matriz, desculpa, vai ser A inversa, é igual a menos 1. Tá? Então, deixa eu ver se eu não estou falando besteira. Essa matriz ML vezes a matriz A vai ser a menos 1. É isso mesmo? Eu acho que é. Então, basicamente, o que você faz? Você começa com duas matrizes. Eu tenho uma matriz A e eu começo com uma identidade. Todas as operações que eu vou fazer é de tal forma a converter a matriz A. Eu faço um escalonamento da matriz A. A gente faz esse escalonamento para que a matriz A vire a identidade. E essa ML ela vai conter todas as operações que foram feitas, de tal forma que todas as operações que eu fizer na esquerda aqui eu faço na da direita. E essa aqui passa a ser a matriz inversa, certo? Então, na hora que você fez todas as operações, lembrando que com matrizes, e eu mostrei isso para vocês, eu posso, por exemplo, multiplicar uma coluna por um número e somar com outra coluna, que isso não muda a matriz. Eu posso multiplicar uma linha por um número e somar com outra linha, que isso não muda a matriz. Então, eu vou fazendo esse tipo de operação, essas combinações lineares entre linhas e colunas, de tal forma que a matriz A ela vire a matriz identidade. E a matriz identidade, ela que recebeu todas essas operações, ela vai ser... desculpa. Muito. Aqui, ó, é igual a identidade, tá falando besteira. Tá? Então, ou seja, se isso aqui existe, então
Essa aqui não é nada mais, nada menos do que a própria matriz inversa. Amigo, tá me vendo? Tô, pode falar. Eu acho que eu confundi aquela. Ih, cacete. Parou? Alô? Tô te Oi. ouvindo, pode falar. Eu acho que eu confundi aquele exercício que era fazer do método dos menores. Aham. Cara, eu pesquisei, eu não entendi muito bem, aí eu acabei resolvendo a matriz pelo método Gauss-Jordan. Ah, Mas não era pra fazer isso, né? não, lá porque assim, o método dos menores é para determinar o determinante. O de Gauss-Jordan você está fazendo uma eliminação. Do de Gauss-Jordan não, mas eu achei o determinante fazendo escalonamento, sabe? Ah, escalonamento. Você faz basicamente a mesma É a coisa, mesma coisa. é. Só que você não precisa se preocupar com a matriz identidade aqui. Sim, aí você não tem que dividir pelo determinante. Isso, exatamente. Então, mas aí qual que seria o método dos menores lá? O dos menores é o seguinte, ele é um método para calcular a determinante, né? Então imagina que você tenha um determinante, tá? Então ele é, sei lá, esse aqui, ó. Zero. Vou pôr um monte de zero aqui para facilitar um pouco a vida, tá? 2, 3, 4, 3, 2, 1. Esse é o determinante que você quer calcular. Eu vou fazer pequeno. Então você escolhe uma linha ou uma coluna para ser a linha pivô dessa coluna. Então eu vou usar o determinante de menor, é o seguinte, eu multiplico, baseado nessa linha ou nessa coluna que é o pivô, eu multiplico um cofator por um determinante menor. Então, por exemplo, suponha que eu vou usar essa linha aqui, porque ela tem um monte de zeros, tá? Então, o que eu faço? Eu começo com o primeiro elemento dessa linha e esqueço todos os outros. Olha o que sobra. Tá vendo que sobra um determinante menor aqui, ó, 3, 4, 2, 1? Então, esse cara vai ser o quê? Vai ser o elemento, né, de modo genérico. Vai ser A, I, J, que eu escolhi, vezes menos 1 elevado a I mais J, vezes o determinante que sobrou, o menor que sobrou. Esse é o genérico, tá? Por isso que ele funciona bem quando eu tenho um monte de zero, porque se o elemento é zero, eu não preciso nem calcular os outros determinantes. Entendi. Tá, eu acho que eu fiz certo. Agora que eu confundi, eu não usei o escalonamento nessa questão, não. Nessa questão tá certo, tô vendo na lista aqui. Eu usei para fazer aquela equação linear não homogênea, Ah, sabe? tá. E ali eu Entendi. fiz o escalonamento. Isso. Você E faz ali tava escalonamento. certo. Então, no caso de equações Eu confundi. lineares, Não, tá certo. é aquilo que eu falei para vocês. Suponha que essa matriz ela represente os coeficientes, né? Mas basicamente ela vai ser isso. E aí ela vai ter aqui uma outra linha que é das soluções, né? Então, um, 2, 3. Tá? Quem que é esse sistema que se você olhar? Vai ser 1 vezes x mais 0 vezes y mais 0 vezes z, que é igual a 1. Tá? Isso aqui 2 vezes x mais 3 vezes y mais 4 vezes z, que é igual a 2. 3 vezes x mais 2 vezes y mais 1 vezes z, que é igual a 3. Esse aqui. Como é que a gente pode fazer? Eu posso fazer o escalonamento que você falou, certo? E aí, se eu ficar com uma matriz diagonal, fica fácil, porque vai ser linhas tipo essa primeira aqui, ó. 1x igual a 1. 3y igual a 6, sei lá, não sei quanto que daria. 1z igual a 12, tá? Mas eu posso usar o determinante, porque eu tenho a ideia do determinante que eu posso sempre multiplicar o determinante por uma constante, né? E somar que ele não muda o determinante, né? Se eu trocar as ordens. Então, a gente pode definir, até pegar aqui a anotação, só para manter a anotação que eu mostrei para vocês, é escrever esse determinante como sendo, cadê ele aqui? Seus menores. O seguinte, eu escrevo que eu calculo o valor desse determinante, vou chamar aqui de D, certo? Que está aqui. Aí, para eu calcular o valor do x, né, basta eu pegar o determinante como um todo, multiplicar por x, certo? E aí depois dividir por D,
Se eu faço isso, no final, o valor de x vai ser o seguinte. Vai ser o quê? A coluna que representa o x, eu troco por essa aqui. Então, isso vai me dar um determinantão aqui em cima, né? Vou até fazer explicitamente. Então, vai ser, ó... Opa, ficou até igual, né? Ficou chato. Deixa eu mudar aqui para 4 só para ficar diferente, certo? Então, vai ser o quê? Eu vou trocar essa linha dos coeficientes do x pela linha que tá que estão os resultados aqui. Então, vai ser 1, 2, 4 e mantenho as outras. 0, 0, 3, 4, 2, 1. Dividido pelo determinante original. Certo? Isso aqui, ó, se esse determinante existe, lógico, isso aqui vai ser um número. Isso aqui é um número. Então, a divisão entre eles é um número. Agora, quem que é o y? Eu vou pegar o determinante, eu vou substituir a coluna que tem o y, né, os coeficientes associados ao y. Então, isso vai ser 1, 2, 3, 1, 2, 4, 0, 4, 1. E dividir pelo determinante. E o z vai ser a mesma coisa, só que eu vou substituir essa aqui agora. Então, isso vai ser 1, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 4, dividido pelo determinante. Tá vendo? Então, ou seja, se o determinante... Note que eu tive que calcular, ao invés de fazer o escalonamento que você fez, eu tive que calcular 4 determinantes. Tá? Pode não ser simples. Se eu tiver um sistema de 5 equações, por exemplo, vai ser um pé no saco. Mas por quê? Porque o determinante é ruim de fazer. Mas se eu tiver um sistema simples, às vezes fazer por esse método é mais simples do que pelo... Esse é o método de Cramer, não é? Isso, método de Cramer. Eu Tá? acho que seria mais fácil. Eu fiz pelo escalonamento, deu uns números muito feios. Provavelmente eu errei. Não, mas confere, os dois têm que dar iguais, né? Então, isso é uma boa, Eu acho tá? que seria até mais fácil. Demorou pra caramba. Não, beleza. Bom, Mas então... os números foi todo quebrado mesmo. Foi, Foi eu um não número sei. bem feio. Então, eu não sei. Foi um 0.128. Negativo ainda? Foi um número negativo, foi um número bem quebrado. Beleza, então, menos mal. Não, tranquilo. Então, confiram aí, tá? Beleza? Dúvidas até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Então agora a gente vai falar de uma outra classe de matrizes que é muito importante. Eu estou falando que todas são importantes, né? Mas essa aqui consegue ser ainda mais, que são as chamadas matrizes ortogonais. Tá? Que em geral são as matrizes que a gente usa em física. E elas estão associadas, se essas matrizes forem reais, de coeficientes reais, a gente chama de matrizes ortogonais. Agora, se ela tiver coeficientes complexos, a gente chama isso de matrizes unitárias. Tá? Isso é tão importante que vocês provavelmente já ouviram falar em computador quântico. Nos computadores quânticos, você atua sobre não mais bits, e sim sobre qubits. Né? E aí você pega esses qubits e vai trabalhando com eles. O trabalhar com esses qubits é aplicar transformações. E essas transformações são dadas por operadores. Né? Na linguagem dos computadores a gente chama de gates, né? Porque vem muito da ideia de trabalhar com portões lógicos, né? da computação clássica. A gente chama de gate, que é o gate que, por exemplo, que muda o bit. Então o gate que muda o qubit é um operador quântico. E um operador quântico, em geral, ele é implementado em termos de transformações que são unitárias. Ou seja, são matrizes que preservam a norma. Ou, por exemplo, se eu atuar ela sobre um vetor, ela pode até mudar o vetor, mas o tamanho do vetor vai ser o mesmo. Tá? Então ela preserva a norma, o módulo desse vetor. Matrizes unitárias, elas são tais que, né, por definição aí, seja uma matriz M e que possui uma inversa,
M transposta vezes M é igual à identidade, tá? Isso implica que M transposta vai ser a inversa. Opa, não é? A menos 1. Certo? Olha que interessante. Isso significa que se eu tiver uma matriz M, ABC, D, e se eu calcular a M menos, desculpa, a MT, que é a M transposta, tá? Isso no jargão das matrizes reais. No caso das matrizes complexas, aqui não vai ser a transposta, vai ser a adjunta, né? O que eu faço no adjunto? Eu tomo o conjugado dos elementos, tá? Mas vamos continuar só com as reais aqui. Então, a matriz transposta vai ser A, C, B, D. Agora, se eu tomar o produto dessas duas matrizes, AB, CD, com AC, BD, e isso aqui for a matriz identidade, então significa que essa matriz ela é uma transformação ortogonal. Significa que se ela atua, né, lembra que eu falei para vocês que uma matriz ela atua sobre os versores que definem um espaço I, J, I, K. Uma matriz ortogonal, ela simplesmente preserva a ortogonalidade entre os... Para ela manter a norma, ela preserva a ortogonalidade. Então, a atuação dessa matriz vai gerar um novo grupo aí de versores, I', J' e K', tal que delta de I', J' continua, desculpa, delta não, I', J' continua sendo uma delta de Kronecker de I', J', tá? Então, ou seja, esses caras continuam sendo, por mais que o desenho não pareça, mas eles continuam sendo ortogonais. Então, essa é a principal propriedade. Então, ela sempre, né, vai atuar sobre um espaço, vai mudar esses versores, mas com a propriedade de que esses versores vão continuar fixos com relação aos ângulos. Eles podem mudar de tamanho, eles podem rotacionar, mas eles podem transladar pelo espaço, mas ela não vai mudar o ângulo entre eles, tá? Beleza? Então eu tenho essas duas ideias aí para matrizes, essa ideia, né, para matrizes ortogonais. Então, tentando desenhar aqui de uma maneira tridimensional ainda, suponha que a gente tenha aqui o espaço original, I, J e K, certo? Deixa eu copiar tudo isso, é mais fácil. Aí eu venho e gero um novo espaço I', J' e K', tá? Então, o que acontece é que surgem ângulos entre esses caras aqui, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, um θ, J, J'. Eu tenho um ângulo que vai ser θ, K, K'. Vou mudar de cor, não mudei. Aqui eu tenho um θ, I, I'. Mas eu também tenho outros ângulos, né? Que são os ângulos, por exemplo, o θ, esse aqui, ó. O θ J', ou I, J', tanto faz.
I' J, né, na verdade. Então eu tenho, na verdade, 9 ângulos. E os cossenos desses ângulos são chamados de cossenos diretores. E esses cossenos diretores, eles são definidos pela transformação, né? Estou chamando de M aí, sei lá, da transformação que eu fiz. Então, ou seja, note que o I', que está aqui, ele vai ter projeções em I, né? Vou ter um número aqui, um outro número J, mais um número K, certo? E esses números são dados pelos cossenos diretores. Vou até pôr um pouquinho mais para cá, só um minutinho. Esses números vão ser exatamente os cossenos. Então, tem aqui o cosseno de θ I', na direção I, mais o cosseno de θ J I', na direção J, mais o cosseno de θ KI', na direção K. A mesma coisa acontece com todos os outros. E aí a gente pode ver o seguinte, que se eu tomar, por exemplo, o produto escalar de I com I', né, então I com I', o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, eu vou copiar esse trem todo aqui, e aí, vai para baixo um pouco. A diferença é que eu vou ter um I' multiplicando todos os termos. Aqui aqui eu tenho I' e aqui eu tenho I'. Opa, mas esses vetores eles são ortogonais. Então isso aqui ó, é 0. Isso aqui é 0. Sobra somente esse aqui, que é 1, porque é a norma do I. Só que a norma do I é 1. Então, os cossenos diretores, cosseno de I com I' é dado, I' é dado pela projeção do I no I', ou o produto, faltou um pontinho aqui, né? Tudo aqui tem uns pontinhos de produto escalar, tá? Então, a projeção, que era exatamente, né, o que a gente já tinha visto, que eu vou ter, na nova configuração, eu vou ter projeções. E essas projeções são exatamente os cossenos diretores, né? Então, na verdade, eu tenho aí os cossenos diretores. Então, eu posso generalizar isso e escrever o seguinte: I' igual a A11 na direção I, mais A12 na direção J, mais A13 na direção K. Quem que é A11? Esse cara que está aqui. A12 é esse, A13 é esse. Tá? Então eu já sei quem são esses caras. De alguma forma eu consegui, por exemplo, calcular esses ângulos, eu consigo definir as projeções. Então, o J' também vai ser, só que vai ser A21 na direção I, mais um A22 na direção J, mais um A23 na direção K, e o K' vai ser um A31 na direção I, mais um A32 na direção J, mais um A33 na direção K. De tal forma que eu posso escrever isso aqui da forma que a gente já está acostumado. I', J', K' igual ao produto de uma matriz cujos elementos são A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 por I, J, K. Certo? E de forma análoga, o que eu tenho é o seguinte. I, J. Se eu posso converter de I' para o sistema linha até o sistema sem linha, então eu posso voltar para esse cara.
B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33 e linha, J linha, K linha, certo? Isso aqui é interessante, porque, né, o que eu estou dizendo para vocês é que eu tenho esses vetores, uma matriz, vezes esse que está aqui. E agora eu tenho esses vetores, uma matriz e esses caras que estão aqui. Então, se por um acaso, né, vou escrever isso aqui, ó. Suponha que eu tenho aqui os versores i, certo? Para aproveitar a notação. É esse vetor que está aqui. Eu tenho essa matriz A. Tá? Então, ó, a atuação de A sobre sem linha, o sistema sem linha, me retorna os versores com linha. A atuação de B sobre os vetores com linha me retorna os vetores sem. Suponha, por exemplo, que eu tenha essa primeira constatação que a gente teve aqui. Certo? Aí, agora eu vou multiplicar, isso é uma igualdade. Vou multiplicar, vamos deixar essa linha do jeito que está aqui, vou só duplicar ela, para ser um pouquinho mais didático. Certo? Vou multiplicar os dois lados dessa equação por b. Multiplicar por b dos dois lados não muda a equação. Tenho b, atuar, né, com o operador b. Opa, mas quem que é b atuando sobre o sistema linha? É o próprio i. Então aqui eu tenho que i igual a esse negócio, o produto de b com a, que atua sobre o i. Mas quem que tem que ser esse operador para que eu atue sobre o i e ele continue sendo ele mesmo? Que tipo de operador faz isso? Que tipo de matriz é essa? Identidade? Exatamente. Então, isso aqui só é verdade se o produto das matrizes B e A, que representam virar o sistema para frente e depois voltar, né? Porque foi isso que eu fiz aqui. Tá vendo? Eu primeiro rotacionei o I para a linha e depois eu rotacionei de volta para I. Então essa aqui é a identidade. Se isso é identidade, isso implica que o B, por exemplo, é igual a quem? Para que essa relação seja válida. Quem que vezes a matriz A? A inversa de A. Exatamente, a inversa de A. Certo? Então olha que interessante. Quando você faz uma transformação, para que você volte, recupere a transformação original, basta que você multiplique pela inversa. A inversa, então, faz isso de apagar o que você fez. No caso de transformações que são ortogonais, a inversa é igual à transposta. Certo? Então, essa matriz B aqui seria exatamente igual à matriz A, só que trocando linhas por colunas. Porque essa é uma matriz, essa é uma propriedade, né, das matrizes ortogonais. Certo? Tranquilo? Captaram a ideia? Tranquilo. Maravilha. Tá? Então, beleza. Agora, a gente pode pensar em tudo isso também em termos de vetores, né? Porque se a base muda, né? Lembra que a base dá a representação. Então, o vetor também vai mudar. Então, suponha que eu tenha aí um vetor V, né? Vou colocar ele assim, em 3 dimensões. Então, ele tem coordenadas x, y e z, que vai ser vxi mais vyj mais vzk. Tá? Então,
esse vetor, é aquela ideia, né? Se eu tiver o espaço e um dado vetor V representado nesse espaço, suponho que o vetor é esse cara que está fixo. E aí eu tento representar ele num outro espaço todo maluco aqui, mas continuando sendo ortogonal. Note que ele vai ter outras projeções, né? Lembra que vai ser aqui. Ele vai ter outras projeções nesse espaço. Só que ele continua sendo V, tá? Então, na verdade, ele passa a ser um V' aqui, né? Então, eu posso definir isso aqui como sendo um V', só que em termos de coordenadas x', y' e z', tá vendo? Porque é em termos de um outro espaço que está ali. Agora, geometricamente, é o mesmo vetor. Porque se a gente for pensar que é a representação desse ponto aqui, geometricamente é o mesmo ponto que está ali. Tá? Então, o que muda são as componentes. Por quê? Eu estou representando em um espaço diferente, um espaço não, num referencial diferente. Agora, nesse caso, quem foi mudado de posição aí foi o eixo, né? E aí, como é que a gente rotaciona um eixo? Através dessa operação matricial. Então, esse V' de x', y' e z' pode ser dado pelo produto de A com V de x, opa, x, x, y e z, certo? Da mesma forma, eu posso ter qualquer vetor, né? Então, eu posso ter um W' que é igual ao A W, certo? Ou eu posso ter um vetor, um x, a iésima componente do vetor I vai ser dado por quem? Lembra que é o produto, né? O produto de duas matrizes. Então isso aqui vai ser uma soma, vamos preservar a letra em K, dos elementos A e K, x, K, tá? Então, vou deixar aí para vocês mostrarem que é isso aqui mesmo, né? Basta aplicar. Isso aqui é uma demonstração de uma linha, certo? Que é aplicar a ideia do produto, né? Você define quem é A, define quem é V, né? Por exemplo, o V vai ser dado pelos x's aí, né? O Y seria x2 e o Z seria x3, por exemplo, certo? Então você tem essa representação que está aí. Então, o que a gente pode mostrar é o seguinte: a gente pode relacionar esses vetores nesses espaços rotacionados simplesmente por meio dessa transformação ortogonal, né, dessa matriz ortogonal que está aí. Né? Então, por exemplo, para o caso do... voltando à ideia do V aqui, né? Então tem lá que o VI, a iésima componente do vetor V, ela é dada pela soma em J, lembra que esse índice aqui é mudo, né? AIJ, VJ, certo? A gente tem o seguinte, que o módulo de V ao quadrado é dado pelo produto de V com ele mesmo, né? Então ele vai ser dado por uma soma em todas as coordenadas da coordenada I desse cara, né? Então isso aqui vai ser a soma em J de AI J X não, V. Isso aqui, né? V linha quadrada. VJ vezes uma soma em K de A I K V K. Tá? Agora eu posso juntar todas essas somas que estão aí, né? Então vai ser uma soma
em J, uma soma em K. Todo mundo que tiver J e K eu deixo. Todo mundo que tiver I, eu deixo depois a soma de I. Então eu vou colocar aqui, ó, VJ, VK. E aqui eu tenho uma soma em I de AI. J, AI, K. Agora, se isso aqui for verdade, né, se essa transformação, se A for ortogonal, significa que ela preserva a norma. Se ela preserva a norma, o que isso significa? Significa que o módulo de V' ao quadrado igual ao módulo de V ao quadrado. Então, tudo isso aqui é igual ao módulo de V quadrado. Para que isso tudo seja um módulo de V quadrado, tá vendo? Esse termo aqui, ó, tem que ser dado tal que isso valha uma delta de I de KJ. Por quê? Se isso aqui for uma delta de KJ, o K, a soma em K vai desaparecer. Vai somar simplesmente uma soma em J de VJ ao quadrado, que é nada mais do que o módulo de V. Então, para que a transformação seja ortogonal, necessariamente eu preciso dessa propriedade aqui. Uma soma em I de AIJ a IK, que é igual a uma delta de JK ou KJ. Tá? Note que isso aqui é diferente do produto de matrizes. Porque no produto de matriz, o que eu tenho é a soma, o elemento, né, na verdade, o elemento AB e J, vamos até pôr para ficar até mais parecido, KJ, JK. O elemento JK vai ser uma soma num índice aí, I qualquer, A, JI, né? B, I, K. Tá vendo que o índice aqui do meio se repete? É diferente disso. Isso aqui, ó, é diferente do produto de A com A, né? Que era o que a gente estaria falando aí, certo? Na verdade, o elemento é JK de A com A. Isso aqui não é verdade. Porque para ser isso, eu preciso trocar a ordem desses caras, certo? Então, essa aqui é a chamada condição de ortogonalidade. O que essa condição de ortogonalidade ela assegura? Assegura que a norma ela é preservada. Ela também assegura uma das propriedades mais legais que eu tenho, que é justamente o fato de que a inversa é igual à transposta, certo? Isso aqui assegura esse tipo de propriedade. Então, quando eu tenho uma transformação que é ortogonal, que preserva o ângulo entre os versores, é garantido que essa é uma transformação que preserva a norma desse vetor. A norma desse vetor se mantém inalterada. Beleza? Bastante coisa para hoje, né? Alguma dúvida? Não? Por enquanto, não. Pessoal, eu tenho uma dúvida. Como é que a gente combinou as avaliações desse curso? Eu não me lembro mais. Também não lembro, não. Eu lembro que você tinha falado que acho que ia avaliar baseado nas atividades que a gente ia colocar. Sim, também. Você falou que era difícil avaliar a prova. Ah, e na EAD. presença também nas aulas. Isso, a presença, tanto que, bom, ainda bem que você lembra, enquanto eu estou falando com vocês, eu vou arrumar aqui a presença que eu esqueci. Só um minutinho. Presenças. Vou ter que logar de novo, não. Então, adicionar sessão.
Bom, dia 3, a nossa aula hoje às 21 até às 22h30 aqui, né? 35 horas. E aí, bom, permitir que vocês consigam. Deixa eu já colocar as presenças que fica mais rápido. Então, o Leonardo está presente, a Caroline não, Emanuel tá aí, que acho que eu vi, né? Tá aí, Emanuel? Dá um grito. Zé Paulo tá aí, Matheus tá aí. O Zé Paulo não, o João Paulo tá, né? Isso, João Paulo. Troquei, desculpa. O João Paulo tá aqui. O Samuel não está. Você sabe se esse povo desistiu do curso, gente? Eles falaram com vocês? Não, pra mim não. Leonardo Lima não está. O Leonardo acho que está com Covid, por isso que ele não veio. Se eu, por exemplo, se eu não trancar o curso e parar de fazer as aulas, assistir as aulas, eu vou ficar com 0 na nota? Ah, cara, se você entregou alguma atividade, provavelmente não, né? Mas como são várias atividades, então. Mas, tipo assim, você não vai passar, por exemplo. Você não- Não, não. Não, tem que participar. E eu sou meio novato na faculdade. Eu não sei, por exemplo, quando eu nunca reprovei numa disciplina. O que acontece quando você reprova? Ah, você fica marcado pro resto da sua vida, então por favor nunca faça isso. Não, eu É, sei. já me falou, o Persson me falou que é melhor trancar do que ó, você vê que não vai conseguir. Melhor trancar. Tá difícil, cara? Ah, tá difícil. Imagino. Não, é o seguinte, o trancamento sempre é a melhor opção, apesar que eu acho que já passou o prazo de trancamento, tá? Já faz tempo. Assim, porque, querendo ou não, a reprovação ela fica no teu histórico. O trancamento também, né? Na verdade, a gente sai da faculdade com dois históricos, um chamado histórico limpo, que é aquele que só pega o que você fez, e o histórico sujo, que é a sua vida suja mesmo dentro da universidade. Quando você vai tentar, por exemplo, uma pós-graduação, mestrado, bolsa dentro do mestrado, em geral é avaliado o seu histórico sujo. Então tem locais, por exemplo a FAPESP, né? A FAPESP é a Agência de Fomento do Estado de São Paulo. Se você submete um projeto para a FAPESP para tentar uma bolsa, você precisa mandar o seu histórico sujo. E aí, se você tem reprovação, você entra atrás dos caras que não têm, né? Então, assim, basicamente é isso. Não que isso vá te impedir, por exemplo, de fazer um mestrado, porque, em geral, a maioria dos programas de pós-graduação faz uma prova, né? Então, a análise é baseada na prova, na nota da prova, chamado exame unificado. Na física, aqui no mestrado na física, o que a gente tem é uma prova de currículo. A gente não olha quantas reprovações o cara tem, mas olha a média, né? Eu, se não me engano, a reprovação ela é pior para sua média do que o trancamento. Então, é melhor assim trancar do que reprovar. Ah, não tranca não, cara, vai lá que você consegue. É, até porque, não tô pensando nisso não, mas só penso, porque eu vejo tanto pessoal que parou de fazer, e eu fico pensando, tipo, nossa, parece fácil, né? Simplesmente parar de vir. Você tem esse problema. Tem muita gente, viu, vou ser sincero com vocês, que só se matricula. Tem alguns aqui, até nessa turma, um ou dois pelo menos, que só se matriculou nas disciplinas, mas é para tentar manter um vínculo, sabe, com a instituição. Então tem gente que está na faculdade há mais de 10 anos, entendeu? Então acaba fazendo isso. Outros realmente desistem, né? Às vezes vê que não está no espírito de fazer e tal. Não gostaram muito de mim, acho que eu sou muito chato, então eles acabam desistindo. Então é isso, sim. Mas eu te diria, numa situação que você precisa escolher, escolha trancar, que é melhor do que uma situação menos pior, não melhor, menos pior do que a reprovação em si. Mas a gente vive
com reprovações também. Eu tive 3 reprovações durante a graduação, né? Mas conta muito também a sua recuperação depois, o quanto que você melhora depois daquilo. Então, assim, eu reprovei acho que no primeiro ano de faculdade para fazer tiro de guerra. Então, eu chegava atrasado, tipo, aula de cálculo, tinha 3 aulas de cálculo às 8 horas da manhã, eu sempre chegava às 9h30 da manhã na aula. E então eu acabei reprovando nessa e outras disciplinas. Mas depois todas as minhas notas sempre foram maiores, eu acabei com uma média bem consistente no final do curso. Essa matéria de métodos foi a primeira que realmente me pegou, porque até então, geometria, cálculo, eu tava até levando de boa. Aí métodos foi a matéria, cara, que eu pensei, tipo, caramba, agora realmente eu tô sentindo que eu tô na faculdade. Mas é porque justamente Coisas você que eu não nunca passou tinha pelas visto realmente. outras. Mas Verdade. você tinha me falado isso, né? Eu falei, ó, você pode tentar fazer, mas falta um pouco da base. Lógico que assim, dá para tentar, né? Sempre, mas principalmente terminar os cálculos, né? Aí também lidar um pouco com a física, fazer as contas da física também é importante. Você ganha um pouco de feeling, assim, para fazer essas coisas. Mas vai tentando aí, cara. Se tiver com dúvida, você pede ajuda. Vamos tentar, certo? Beleza. Aconteceu uma coisa bem triste na coisa da pandemia, que é o seguinte: eu já tinha reprovado em algumas disciplinas por nota, mas eu Uhum. sempre fui para a disciplina, mesmo quando eu sabia que eu já estava reprovado, eu continuava indo, né? Para Sim. mim pegar as coisas. Aí, quando congelou as disciplinas presenciais, que mudou para o RE, Uhum. a primeira versão do RE foi muito uma gambiarra, que tava todo mundo se adaptando, né? Sim. E aí, algumas disciplinas que eu matriculei, não tava em dúvida ainda se ia abrir ou não. Entendi. E aí, depois de um tempo, eu descobri que, na verdade, a disciplina abriu sim, Aham. só que não me notificou. Nossa. Aí, só no próximo período, eu descobri que eu tive 2 reprovações por falta. Foi a primeira reprovação por falta que eu Nossa. tive, porque eu não sabia que a disciplina tinha iniciado. Aí Falta de comunicação. é triste, hein? Tive 2 reprovações por falta e eu nunca fui de faltar. E eu nem sabia que eu estava matriculado na disciplina, É, porque eu achei que não ia abrir. isso é ruim, cara. Mas, bom, faz parte, assim. É o que eu falei, não é um, por exemplo, se você tivesse algum auxílio, aí seria terrível para você, né? Porque você perderia o auxílio. Aprovação por falta, né? Você perde o auxílio. Se você não tem, fica no histórico, infelizmente. E aí você tem que correr para coisas que vão depender do seu histórico depois, que principalmente é continuar na vida acadêmica, né? Agora, se for, não, vou me formar professor, vou dar aula e tal, eu não quero saber disso, tipo, dificilmente vão olhar o seu histórico, entendeu? Então, é bem isso. Eu senti um pouco disso também, Leonardo, porque como cara, eu fiquei 2 meses tendo aula presencial, acho que nem isso. E aí já Uhum, começou o RE, ou seja, minha faculdade inteira praticamente foi online. uhum. Então eu ainda estava muito ansioso e muito desesperado para não perder nada e não acontecer nada de ruim. Então eu acho que eu não perdi nenhuma aula, eu não perdi nenhuma matéria, porque eu fiquei em cima, tipo, todo dia eu entrava no e-mail para ver se tinha alguma coisa, ou Uhum. mandava mensagem para o professor, enchi o saco dos professores para perguntar se estava tendo aula e tal. E aí eu acabei não perdendo, velho. Mas eu imagino, porque, tipo assim, principalmente quando você já tá fazendo as aulas, você já tá mais tranquilo, até porque também no presencial era bem mais tranquilo, né? Você se inscrevia e você sabia o horário da aula, lá, a sala, e você ia. E agora no online, como foi tudo gambiarra, imagina. Às vezes você nem sabe que tá rolando a aula e aí você perdeu. É Não, complicado. sim, eu não sabia nem que eu estava matriculado na disciplina, porque era uma disciplina que estava em dúvida ainda se ia ter professor, se ela ia abrir ou não. Uhum. Aí eu me matriculei e depois de 3 semanas não tinha recebido nenhum tipo de notícia se ia abrir ou não, não tinha aparecido sala virtual, não tinha aparecido nada. Aí, pra mim, não abriu, né? Aí, quando acabou o semestre, que eu fui ver lá, tava registrado que eu tinha reprovado na disciplina que eu nem sabia que tinha aberto. Então, eu não É, recebi um e-mail falando que ia iniciar as coisas, não teve um grupo, não teve nada. é complicado. Assim, a gente tentou, de alguma forma, fazer esse regime especial da melhor forma possível. Mas é complicado, né? Sempre vai perder. Tem muita gente que não se adaptou, né? Principalmente os mais novos. Acho que a sua turma, Matheus, o pessoal debandou muita gente, né? Então,
É chato, porque, querendo ou não, a vida da universidade é estar na universidade. E vocês ainda têm um problema, estando na universidade, que a física fica lá no Pinheirinho. Então, a Unifal não tem cara de universidade à noite, né? Porque a universidade é aquele monte de gente andando para lá e para cá, um monte de gente conversando e tal. Coisa que a gente vê, por exemplo, na sede durante o dia. Mas à noite é chato. Mas mesmo assim, né, sendo pouca gente, só os alunos da física, só os alunos da geografia lá, acaba que, né, você tem uma vidazinha social ali Era dentro do legal, campo. cara. Lá no campus tinha bastante gente. Tipo, era ruim chegar lá e tal. Mas Aham. lá já tinha gente e tal. O pessoal da geografia e fiz bastante amigo lá. Não, sim, mas é que eu tô dizendo que assim, a gente acaba pensando na universidade uma coisa muito grande, né? Eu, por exemplo, vim de É. uma universidade bem grande, na UFSCar, então é muita gente. Então, assim, são 30, 40 cursos e cada curso tem 4, 5 turmas, então é muita gente, tudo junto, né? No mesmo ambiente. Lógico que o ambiente não é pequeno, mas é um ambiente. Então, acaba que vocês curtiram isso muito pouco, né? Vocês não tiveram nem tempo de ter uma intoxicação pela comida da cantina, assim, sabe? Foi. Então, é chato, mas eu espero que agora, pro primeiro, né, semestre de 2022, a gente consiga voltar. Vai voltar mesmo em maio? Eu acredito que sim, cara. Eu acredito que sim. Eu acho que, felizmente, essa nova onda ela é muito mais agressiva do ponto de vista de números, mas do ponto de vista de gravidade parece que a pandemia deu uma arrefecida, né? Então eu acredito que no pro segundo semestre, que já é mais meio do ano, as coisas já vão estar se estabilizando de novo. Lógico, provavelmente vai voltar dentro de todas as necessidades de máscara, distanciamento e tudo aquilo que a gente tem, mas Ah, mas voltando na universidade, tendo um ambiente de estudo já. isso é importante, cara, isso é importante. O ambiente, eu acho bem importante. Vamos fazer de tudo, assim, a gente está tentando, né? Mas tem muita. E aí que é complicado, assim. Até a representação discente de vocês foi uma dos motivos para não ter voltado ainda. Quando estava se almejando voltar e tal, os representantes discentes dentro do colegiado foram daqueles que falaram que não queriam que voltasse, assim, só para vocês terem uma ideia. Hum. Porque às vezes eles É, ficam botando a culpa nos docentes somente, que são culpados também, mas porque assim, tem muita gente que está muito cômodo em casa, né? No sentido de é. dinheiro, por exemplo. De que eu não tenho que pagar aluguel, eu não tenho que pagar para comer. Né? Tem muita gente que arrumou emprego em casa, né? Na cidade onde mora, e agora não quer voltar porque como é que eu vou ter que largar o emprego, e como é que eu me mantenho na universidade, né? Essa transição eu acho que vai perder mais aluno ainda. Vai. Tá Mas, bem. mas naturalmente vai voltar ao normal, né? Eu acho que Na hora assim, que as turmas começarem a ser presencial de novo. vai começar o ingresso de novo, né? Esse ano, por exemplo, logo tem uma entrada. Não, mas entrar logo não, né? Porque eu acho que eles vão entrar só para abril, né? Mas já é uma turma nova, que já entra com a realidade que você entrou, né? Que é a realidade boa para o campus e aí se eu tiver que trabalhar, eu tenho que trabalhar num período que eu não estou na faculdade, é diferente. Então assim, mas essas turmas foram bem prejudicadas, a sua, a anterior, foram muito prejudicadas. A turma 2021, que eu nem conheço, na verdade, isso é 2020, né? É. A turma 2021, eu nem sei se existe, pra você ter uma ideia. Não sei nem se você tem calouros. Eu conheço o pessoal de 2021 da computação, que faz cálculo. Então, Mas de física eu não conheço ninguém. pois é, eu nem sei se eles existem, não sei quantos são. Na real, eu conheço sim, tem uma galera. Que bom, porque eu não conheço ninguém. Né? Ainda quando eu era coordenador eu até conhecia, mas agora só os alunos que eu dou aula mesmo. Né? Eu fiz no semestre passado algumas matérias com o Samuel que pegou o 2021 também. Ah, legal. Mas é isso, moçada. A gente É isso. tem que se adaptar. Mas, tendo dúvida, pode mandar mensagem, não se aveste, não.
Porque se eu puder ajudar, explicar e tal, acho que não tem preguiça para isso não. Tá bom? Fechou. Até mais, Danilo. Boa Até noite. mais, Boa boa noite, noite. pessoal. Bom descanso para vocês aí. Boa noite pra todos. Valeu. Falou. Boa noite.